Olá, seja bem-vindo a mais um Talk Podcasts Inteligente, podcasts que toda semana traz para você assuntos importantes, assuntos interessantes, assuntos curiosos, assuntos que de uma certa forma vão ajudar, a nós compreendermos algumas coisas que nos cercam. Hoje nós vamos falar de um assunto, uma temática bastante importante. Vamos falar, além de saúde bucal, muito mais do que isso, nós vamos falar de carreira na odontologia. Estou com dois especialistas aqui à minha frente. Estou com o doutor Herbert Abreu Cavalcante e o doutor Rodrigo Matiello, com quem nós vamos conversar e trazer temas importantes e até polêmicos dentro da odontologia. Muito obrigado pela presença, aos dois doutores aqui, por esse bate-papo bacana que nós vamos ter aqui. Obrigado, Og. Agradecer bastante a você, também ao meu parceiro, irmão Rodrigo, que está aqui comigo. Vamos dialogar, vamos trocar ideias sobre esse tema tão atual, tão discutido, né? E tão importante, não só para nós dentistas, mas para a população em geral. Com certeza. Obrigado também pela presença, doutor. Obrigado, viu, Og? Bom, gente, deixa eu, antes de mais nada, passar o currículo aqui deles, para vocês verem que são dois profissionais extremamente importantes nessa área. O doutor Herbert Cavalcante, ele tem doutorando em disfunção temporomandibular, mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, especialista em CTBMF, implantodontia, harmonização orofacial, pós-graduado em cirurgia de ATM e ortognática, habilitação em odontologia hospitalar, laser terapia e sedação consciente com óxido nitroso. Além disso, é diretor pedagógico do Instituto Orofacial das Américas, o IOA ITC aqui de Campo Grande, coordenador de residência da cirurgia bucomaxilofacial da Santa Casa de Campo Grande. Dr. Rodrigo Matiello é coordenador do curso de implantodontia, doutor em implantodontia, mestre em ciências da saúde, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, especialista em implantodontia, especialista em prótese dentária e diretor-geral do IOA ITC aqui de Campo Grande. Quer dizer, currículo bastante extenso, né? Então vocês sabem da importância, deu para vocês perceberem a importância desses dois profissionais que estão aqui. Bom, vamos começar falando um pouco. Queria que vocês falassem um pouco da carreira de vocês, né? Para inclusive poder inspirar, né, alguns universitários da odontologia que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Vamos começar com o doutor Rodrigo aqui. Rodrigo, como é que foi, né, para você? Por que primeiro a escolha aí pela odontologia? Og, bom dia a todos. A escolha pela odontologia foi algo passional. Eu nunca tive ninguém dentro da família odontólogo. E indo ao dentista, né, os meus pais me levando ao dentista, eu acabei me apaixonando pela área. Era curioso, perguntava das coisas, enfim. E falei, bom, eu acho que é isso que eu quero para minha vida. E me dediquei para isso, estudei, passei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, me formei em 2006. E desde lá a gente sempre... eu acho que por uma questão familiar, a gente sempre pensou e acreditou que a educação é o caminho para o sucesso. Uhum. Né? Então eu sempre me envolvi com educação, eu sempre quis estudar muito, sempre fui atrás das coisas, fui um curioso pela área. E pode ter certeza que isso fez diferença e faz diferença na carreira não só minha, como na carreira de todo mundo, né? Que a gente acredita. O profissional interessado é o profissional que vai atrás das coisas, que desponta no mercado. E o currículo que você leu, né? Isso tem uma história. Você estava falando e na minha cabeça aqui pensando, poxa, faz quanto tempo? Todas as etapas que você enfrentou. Exatamente, que a gente demorou para construir todos esses tópicos que você falou. E isso leva suor, leva tempo, leva dinheiro. Por quê? Porque a gente sempre acreditava que a diferenciação profissional ela vem, claro, Og, dessa capacitação técnica bastante evoluída que a gente tem, mas principalmente da gente conhecer o mercado, da gente buscar atender melhor os nossos pacientes, da gente criar uma rede de conhecimento, de networking dentro da odontologia. Hoje a gente, graças a Deus, eu e o Herbert, a gente conhece muita gente no estado e fora do estado que trabalha muito bem com isso. E a gente vai pegando um pouquinho de cada pessoa, de cada coisa que está acontecendo, das novidades, da inovação. Nós somos muito ligados à inovação. A gente sabe que
A odontologia digital ela veio e ela não é um passo que não tem como dar um passo atrás, agora é só um passo à frente. Nós somos muito ligados a isso. Nós levamos isso muito a sério dentro da nossa instituição. Então, o IOA hoje é uma escola muito voltada para a tecnologia, para poder entregar para o dentista o que talvez na nossa época, né, Herbert, não acontecia. Não acontecia. A evolução veio muito rapidamente. Né? E assim, Og, muitos buscavam o papel. Poxa, eu vou fazer tal curso para ter um papel, para poder falar que eu sou especialista nisso. É claro que isso é importante, né? Mas a gente acredita que a gente precisa entregar para o cirurgião dentista, para o aluno, para o cirurgião dentista, a capacidade dele chegar no consultório dele, na clínica dele, e de fazer o melhor pelo paciente. Usando tecnologia, usando inovação, usando materiais de qualidade. E esse é o maior propósito nosso. E esse propósito da minha carreira foi o que me levou a estar hoje dentro da escola, né? Bacana. A gente, graças a Deus, está lá porque nós sempre acreditamos nisso, sempre estivemos um pouco à frente disso e buscamos desenvolver o melhor trabalho lá dentro do IOA. Bacana. E o Dr. Herbert, como é que foi esse começo de carreira? Por que a predileção pela odontologia? De onde é que veio isso, doutor? Og, eu acho que o Rodrigo pontou uma coisa que vai ser... Quase todo mundo que vai seguir uma carreira inicia por alguma curiosidade no assunto. E essa curiosidade, no meu caso, começou na primeira infância, sendo paciente. Sim. Observando aquele momento de atendimento, aquilo para mim era alguma coisa lúdica inicialmente e que foi se tornando alguma realidade a partir do momento que eu passei a executar tratamentos como paciente. Então eu achava interessante aquele ritual onde o profissional colocava luva, colocava máscara, aquilo me chamava muita atenção. Então, inicialmente, eu queria uma carreira que eu precisasse usar máscara e luva. E eu fui crescendo. Que não fosse bombeiro, né? Que não fosse bombeiro. Não, mas isso vai fazendo com que a gente vá conhecendo um pouco mais sobre a vida, né? Ao longo aí da adolescência. E a odontologia me chamou muita atenção porque ela tem uma relação com a arte. Diferente das outras carreiras da saúde, eu acho que todas da saúde, né, prezam sim pelo paciente. Eu acho sempre em primeiro lugar, isso é um foco que eu tenho em vida, mas eu acho que a odontologia especialmente, ela lida com arte. E o fato disso, ter esse contato da parte artística, fez com que me chamasse mais atenção do que as demais áreas da saúde. Eu tinha certeza que eu não ia ser físico, não ia ser matemático, não ia ser engenheiro. Isso era uma certeza que eu tinha. Mas eu busquei a carreira dentro da área da saúde, aquela que mais parecia ter sentido para mim naquele momento. E de fato... Quando ingressei na universidade, jovem, no primeiro momento, já saí do ensino médio, já ingressei na universidade, comecei a entender que a odontologia era muito mais que aquilo. Era muito mais do que usar luva, máscara, era muito mais do que atender pacientes. E principalmente muito mais do que dente. Porque o primeiro princípio ali, iniciando, olha, né, vamos tratar dos dentes do paciente. Na verdade, isso a gente sabe hoje que não é o caminho correto e não é o ideal para o nosso paciente. Sim. Então, ao longo disso, a faculdade foi um momento mágico na minha vida, divisor de águas, sem dúvida nenhuma, onde eu me identifiquei não só como ser humano, né, tendo atendimento a pacientes e vendo esse lado que eu não via, como paciente, não conseguia enxergar a capacidade que teria como profissional de fazer a diferença. Eu acho que a odontologia partiu para mim desse princípio. Mas fui picado por um mosquito dentro da faculdade, que é a docência. Então eu já saí da universidade com o intuito de ser docente. A prova disso... Compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Dentro da universidade, tudo que tinha predileção por essa área de docência, eu abraçava. Então fui monitor de várias disciplinas, queria estar próximo dos professores, tinha eles, com certeza, num andar acima, né? Sempre respeitei muito todos eles que passaram na minha vida. Hoje é interessante que eu tenho contato com vários deles aqui. A gente mora numa cidade não tão pequena, não tão grande, desculpa, pequena, né? No mundo odontológico é pequeno. Sim. E a gente acaba conversando com esses ex-mestres que vão sempre ser, porque de alguma forma tocaram, né, a minha carreira e deram o start aí. Partindo daí a gente foi para o mestrado, porque eu acreditava que eu queria ser docente. E, de fato, era uma das coisas que me chamava muita atenção. No meio desse caminho, no mestrado, eu percebi algo que eu acredito muito, já pensando em sucesso profissional, que eu sei que você vai me perguntar em breve, mas que o docente, ele é o divisor de águas ali na vida daquele acadêmico que está.
mas ele tem que ser alguém bem sucedido. Sim. Ele tem que ser alguém que tem experiência prática. Diferente de outros países, o mestre, o doutor no Brasil, ele é clínico também. Então ele não vai lidar só com sala de aula, ele não vai lidar só com laboratório, ele precisa ensinar aquilo que ele sabe fazer. Precisa ter a experiência comercial da coisa, de uma certa certeza. forma. Porque, querendo ou não, para que você possa preparar alguém para o mercado de trabalho, você tem que estar inserido nele. Se você não estiver inserido nele, Sim, lógico. a gente não vai Você conseguir. tem que conhecer o funcionamento Com disso tudo, certeza. né? E vendo isso, saí do mestrado e pensei, bom, agora eu preciso ir para a área clínica. Eu preciso retroceder um pouco a ideia da docência, não abandonei, eu simplesmente deixei ali à sombra essa ideia da docência, sempre me preparando para isso, mas não parti já direto para a docência. E fui para a área clínica, onde fui fazer cirurgia bucomaxilofacial, fazer treinamentos em cirurgia ortognática, cirurgia da TM, implantodontia, para que no momento oportuno desse esse start novamente na docência. Ela nunca saiu de mim, todos os caminhos que eu segui sempre levei, e foi assim que a gente criou um programa de residência em cirurgia bucomaxilofacial da Santa Casa de Campo Grande. Eu precisava ser mestre para assinar esse programa. Então sempre eu tinha um objetivo. Então, na verdade, a minha carreira ela segue objetivos não só meus, mas de grupo. Isso é importante, a gente sempre se cercar de pessoas para somar. Né? É aquela história, arrastar nego morto não dá, né? Então é melhor a gente avançar junto. E com isso a gente foi depois para o doutorado, para a universidade. Hoje eu ministro aula na universidade, aqui em Campo Grande. Já ministrei aula em outros lugares também, assim como o Rodrigo. E a gente foi criando o prazer não só de trabalhar no consultório, no hospital, mas também de estar ali ensinando aquilo que a gente aprendia. No início, muito jovem, era difícil poder sentar com um aluno para ensinar alguma coisa. Ensinar o quê? Sim. O que você tem a ensinar? Na verdade, todos nós temos algo para passar, sem dúvida alguma. Mas quando você vai adquirindo conhecimento, experiência, isso fica muito mais fácil. Então eu acredito que hoje o profissional tem que pensar sim na parte técnica científica, mas ele precisa ter a prática e colocando o paciente em primeiro lugar, se preparando para isso. E os conceitos, os princípios são fundamentais. Não só aqueles que ele traz da universidade, mas também dos cursos de pós-graduação. Como o Rodrigo falou, educação continuada é o objetivo nosso, junto à instituição do IOA Campo Grande, que aí é um outro passo na minha vida, como você me perguntou como é que tudo aconteceu. Então, depois de tudo isso, a pós-graduação foi a minha casa. Eu fiz vários cursos e entendi que aquilo era o que eu gostava de fazer, era aquilo que eu gostava de ensinar. E já tinha capacitação para isso. E experiência clínica também. Então comecei a dividir isso com meus colegas dentistas. E também com os acadêmicos dentro da universidade, dando aula. E à frente, fui convidado, até no caso pelo Rodrigo Machello, porque no momento anterior eu havia convidado para um outro projeto, dentro da docência, dentro da educação continuada. E aí fui convidado, juntamente com outro grupo que estava envolvido, para criar em Campo Grande, o IOA Campo Grande, que foi aí há 3 anos e meio, está vivo, ativo e fazendo diferença na pós-graduação aqui da odontologia do Mato Grosso do Sul. Bacana. Bom, a gente sabe que todo começo de profissão, qualquer segmento, é bastante complicado e muito envolta em dúvidas do que fazer. Tirando, obviamente, aqueles profissionais, os novos odontólogos que acabaram de sair da faculdade, que já têm uma herança familiar, o pai é dentista, a mãe é dentista e tal, e já tem um consultório para onde começar, a maioria, boa parte deles não tem isso e tal. Então, falando um pouquinho de carreira, por onde começar? Vou montar meu consultório logo de cara, vou primeiro trabalhar com alguém, num consultório de alguém, digamos assim, famoso já na cidade, para poder me estabelecer, ou vou me especializar em alguma coisa? Como é que é para vocês, como é que deve ser, pelo menos na opinião de vocês, esse início? Para esses novos que estão chegando aí. Vou começar com o doutor Rodrigo aqui. Perfeito. Og, na verdade, ter uma resposta objetiva sobre isso, ela é bem ampla, né? Ela é uma resposta muito ampla, mas eu acredito que tudo que você pontuou é importante para o início da carreira do profissional, né? Ter um mentor de qualidade, como eu também tive, como o Herbert também teve, é muito importante. Você ter um profissional de referência quando você se forma, isso você acaba conhecendo, como o Herbert falou, você conhece o professor na faculdade, aquele cara que faz você, que brilha os seus olhos, que você tem vontade de fazer aquilo que ele faz no dia a dia.
Então, buscar um mentor é importante não só na odontologia, como em todas as áreas empresariais, enfim. Então, isso é muito importante. Montar o seu próprio consultório, a odontologia mudou muito, Og. A odontologia mudou muito. Hoje, você montar um consultório necessita de um investimento muito alto, relativamente alto. E você sabe que antigamente você abria um consultório, abria a porta do consultório e os pacientes entravam. Então, hoje a concorrência ela é muito grande. Ela é muito grande. E a gente sabe que a maneira do peixinho sair daquele aquário que ele está com vários outros peixes e pular para um aquário onde tem menos peixes, com menor concorrência, é estudando, é se qualificando. Então, a prática é muito importante, Og. A prática é muito importante, mas se qualificar anda junto com isso. Eu não acredito num dentista que se forme, que vá para um consultório, fique 4, 5 anos sem estudar. Porque a odontologia, como a medicina, como as áreas da saúde, olha, eu não vou exagerar para você, elas mudam diariamente. Mas é possível hoje conciliar, por exemplo, com um trabalho intenso do consultório, com uma especialização ali? Com certeza. Os programas de especialização, na grande maioria deles, que são cursos que têm uma duração de aproximadamente 20, 24 meses, eles duram 3 a 4 dias no mês. Então, o profissional consegue trabalhar no consultório e consegue fazer seu curso de especialização. Mesmo que seja fora, em outra cidade, outro estado, é possível. Mas então, essa é a ideia que a gente trouxe para cá. Porque quanto mais o profissional da saúde, quanto mais o dentista precisa sair do consultório dele, ele para de atender, ele para de ter o rendimento dele. E a gente trazendo uma instituição de ensino de qualidade, referência hoje no Brasil, quando nós recebemos, né, Herbert, professores de fora, os professores falam assim, poxa, a gente não acredita o que vocês têm. A estrutura que o IOA tem aqui no Pantanal. Porque eles reconhecem que como Pantanal. Acho que Campo Grande tem jacaré andando pela rua lá. Como é que vocês têm isso aqui? Né? A gente tem uma estrutura fantástica, a gente tem um corpo docente fantástico, a gente criou algo realmente para o aluno não precisar mais sair daqui. Na nossa época, eu e o Herbert, nós tínhamos que fazer curso em São Paulo, curso fora do Brasil, para buscar o que há de melhor. Hoje, o aluno da nossa região, ele tem o melhor em Campo Grande. E isso diminui esses afastamentos. E, consequentemente, ele rentabiliza mais no consultório dele, não precisa ficar tão ausente, não precisa pegar avião, pagar hotel, ele está dentro da casa dele, tendo o melhor. Então, é possível, sim, ele ter essa conciliação entre o atendimento clínico, o consultório, o acompanhamento de um mentor e o curso. O curso é fundamental para ele, a pós-graduação é fundamental para isso que eu falei, para ele sair daquele aquário cheio de peixe e ele ir pulando devagarzinho para isso. E o que a gente defende é que esse aluno aplique os conceitos teóricos e práticos que ele aprende na pós-graduação o mais rápido possível dentro do consultório. Ele já é um profissional habilitado, ele é cirurgião dentista, ele teve esse treinamento na faculdade. E quanto mais cedo ele conseguir aplicar isso, melhor vai ser os resultados para ele dentro do consultório. Eu estou falando do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de atender melhor o paciente dele. Isso estimula. Quem não fica estimulado em ver resultados rápidos? Todo mundo quer ter resultado rápido. Então, hoje, a grande maioria dos nossos alunos já entram em clínica a partir do 3º, 4º módulo, né, Herbert? O Herbert conhece bem isso. E já vai para o consultório aplicando essas técnicas inovadoras, com tecnologia. Então isso anima o aluno. E aí ele começa a atender melhor os pacientes, poder divulgar melhor o seu trabalho, oferecer melhores tratamentos que têm uma rentabilidade financeira maior. Poxa, tudo isso está totalmente atrelado à educação, ao processo de educação. Você falou por exemplo, em ter rendimentos cada vez melhores e tal, não sei o quê. Quando a gente, pelo menos eu me lembro quando eu era pequeno e tal, a gente via o dentista, né, como aquele profissional super bem remunerado. Pelo menos na cidadezinha onde eu cresci, no interior de São Paulo, os dentistas eram daquelas famílias das mais ricas da cidade, bem sucedidos e tal. Ainda é assim hoje, por isso que eu vejo que muita gente, quando vai escolher a profissão, fala, vou escolher uma profissão que dê dinheiro. A odontologia hoje, ganha-se bem hoje na odontologia, obviamente que depende de uma série de fatores, mas no geral, é possível se ganhar bem na odontologia, ter um sucesso, mas isso depende de quê, doutor Herbert? Og, primeiro assim, qualquer área que você se entregar para ela com um objetivo,
com foco e principalmente com investimento. Quando eu falo investimento, não só financeiro. Com certeza ela vai ser rentável para você. Então a odontologia, sim. A resposta é sim. Totalmente possível ter bons resultados financeiros com a odontologia. Veja, o Rodrigo comentou uma coisa importante. A odontologia, como tudo, nós estamos evoluindo rapidamente, né? Essa geração da informação fez com que as coisas mudaram um pouquinho. Se a gente parar para pensar, a gente precisava sair de Campo Grande para fazer um curso em outra cidade. Deixava tudo aqui, não trabalhava na tua cidade, não fazia o network local, fazia network com outros profissionais de outro local, de outra praça. E quando você voltava, isso aconteceu comigo, você estava perdido naquilo lá. Então a ideia hoje que eu vejo, que o indivíduo quando sai da universidade, ele tem que ter a primeira coisa, onde que ele quer estar daqui 5 anos? Ele tem que ter um objetivo. Sem objetivo ele não vai chegar em lugar nenhum. Ele tem que sonhar, Og, também. Mas sonho tem que ser diferente de objetivo. Se ele sonhar demais e muito alto, talvez ele vai sofrer durante esse percurso e ele vai se frustrar. Se ele traça objetivos reais, seja financeiro, seja ter uma boa clínica, seja ter um consultório, ou simplesmente executar um curso, terminar um curso, ele precisa cumprir aquilo para que ele, de fato, comece a ver aquilo acontecer na vida dele. Então é possível ganhar muito dinheiro com odontologia? Com certeza. Existem vários profissionais bem-sucedidos. Agora, o que ele tem que ter ideia, e que a gente, um pouco mais de uma geração anterior à atual, ele tem que ter ideia de que ele precisa fazer a gestão do negócio dele. Se ele não gerir o negócio dele, ele vai trabalhar o resto da vida por tempo. Isso é muito difícil. A odontologia, como qualquer prestação de serviço, depende muito de você, da sua hora, do seu momento clínico. Então, devagarinho, o dentista tem que entender isso. Mas para ele chegar nesse patamar de poder melhorar a sua hora clínica ou de evoluir o lado financeiro, ele precisa investir na carreira. Então, se eu pudesse dar uma dica hoje, eu diria para o aluno que formou que ele deve ter um objetivo, ele deve pensar dentro do universo odontológico, o que eu faço de melhor? O que será que dentro daquilo eu me diferencio? O que eu tinha mais habilidade? O que eu faço de melhor dentro daquele meu mundo? E acredite naquilo. Pode ser variável, tá? A gente muda muito. Isso pode ser dinâmico. Sim, claro. Abrace aquilo e invista. Se eu pudesse investir hoje, inicialmente na carreira, investiria em mim. Nada mais do que isso. Não investiria em automóvel, em nada diferente disso, nem um bem material. Investiria em mim. Agora, é lógico que dentro da odontologia, para você praticar uma boa odontologia, você precisa de equipamentos de ponta, como o Rodrigo comentou, de materiais de qualidade. Mas o maior investimento tem que ser em você. Isso ninguém vai te tirar. Você está em Campo Grande, está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, onde você estiver, até fora do Brasil. Tem colegas que foram embora do Brasil e hoje estão muito bem sucedidos fora, sendo dentistas fora. Lógico que isso é um trâmite longo, mas que conseguiram alcançar. Então é possível sim viver bem, né? Viver de uma forma confortável com a odontologia e principalmente ser feliz com aquilo que você faz. Eu acho que isso é fundamental. Concordo que quando você não alcança o rendimento num país capitalista como o nosso, você vai ser frustrado. Então você precisa ter esse retorno. Isso pode ser em doses homeopáticas inicialmente, como o Rodrigo comentou. Faço um curso, começo a aplicar aquilo no meu consultório, o dinheiro começa a entrar. Quando eu vejo, eu estou pagando o meu curso com rendimento daquilo que eu aprendi no módulo anterior. Isso é maravilhoso. Isso fomenta com que você queira sempre estar evoluindo na carreira. Então, é possível ganhar muito dinheiro, é possível conseguir, ao longo da sua vida, a sua independência financeira, não só com a odontologia. Lembrando que aí você vai ter que pensar. Nós temos o quê? Horas úteis do dia? 13, 14, 15 horas para trabalhar no consultório? Então, a gente vai chegar num limite. Nós vamos chegar naquele limite. E aí, a partir desse momento, o que a gente tem que fazer? Tem que se reinventar. Então são momentos diferentes aí. Eu queria complementar isso que o Herbert falou, Og, porque infelizmente as faculdades, né, elas não capacitam o aluno a ingerir o seu negócio. Essa era a pergunta que eu ia fazer exatamente agora. Isso, porque então, é preciso necessariamente um conhecimento de gestão, né? Por mais técnico, por mais vamos supor, conhecedor da sua especialidade que o profissional seja, existe todo um trabalho de gestão que precisa ser feito no consultório, senão uma coisa não dá certo. Porque o aluno, o cirurgião dentista, ele sai da faculdade capacitado tecnicamente, né? Logicamente que é uma capacitação
vamos dizer, básica em todas as áreas da odontologia, mais técnica, né? E voltada 100% em técnica, Og. Ele não conhece de tributo, ele não conhece de gestão, ele não conhece de RH, ele não sabe gerir o seu negócio. E aí, na hora que a ficha precisa cair, ele fala, opa, eu não estou pronto para isso. E aí, os resultados talvez não apareçam, porque ele focou 100% daquela energia dele em fazer o melhor trabalho técnico, e o dentista brasileiro, Og, é o melhor dentista do mundo. A gente vai hoje em qualquer congresso nacional ou mundial. Eu já tinha ouvido falar realmente isso. E nós temos a melhor odontologia do mundo, Og. Os dentistas brasileiros são extremamente capacitados tecnicamente, mas isso demorou para cair a ficha, que além disso, ele precisa ter essa gestão, ele precisa entender do negócio e tratar o consultório dele como uma empresa. Eu tenho, por exemplo, um primo que atende em Alphaville, Barueri, que é dentista, e ele recebe pacientes de fora, até dos Estados Unidos ele já recebeu pacientes que ligaram e falaram, quero fazer um tratamento assim, 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 e ele é implantodontista e tal, e vieram dos Estados Unidos para fazer esse trabalho com ele. Então a gente percebe realmente que isso é muito forte, certeza, né? Certeza. Nossa odontologia. E um dos nossos focos, e o foco também da pós-graduação, é a gente poder conversar com esse dentista de maneira a mostrar para ele que ele precisa também continuar sendo um bom técnico, melhorar a técnica, mas ele precisa gerir o consultório dele. A gente fala de dinheiro, a gente fala de preço de procedimento, a gente fala como é que funciona o passo a passo disso. Gerir quantidade de materiais, o que tem, o que não tem, porque de repente ele está no meio de um tratamento lá, me vê tal coisa, não tem. Puxa, mas acabou, como E você assim? sabe que isso é tão importante, Og, quanto a técnica. E a maioria dos cursos e universidades não tem essa questão da gestão, por exemplo, uma matéria, uma disciplina voltada exclusivamente para a gestão de consultórios hoje? Hoje não. Hoje na matriz atual da odontologia não temos. Não temos. Quer dizer, quem quiser saber um pouco disso tem que fazer um curso tem que buscar uma outra coisa fora. O que acontece com os profissionais bem-sucedidos? Você pode fazer uma análise crítica disso. Tirando aquela ideia que você passou de uma cidade do interior, de São Paulo, onde tinha um dentista que era bem-sucedido, por quê? Porque ele era detentor do conhecimento e o conhecimento ele era fechado. Hoje, o que mudou na odontologia em todas as áreas? O conhecimento hoje é aberto a quem quiser buscar. As mídias sociais fizeram isso, né? E dessa forma, todo mundo tem a chave para a solução do problema. A questão é colocar isso dentro, né, de uma linha de raciocínio e fazer a coisa acontecer. Agora, hoje, quem são bem-sucedidos? Aqueles profissionais, não só na odontologia, mas qualquer outra área de prestação de serviço, aquele que entregue um bom produto, porque a premissa é que você já faça uma boa entrega. O profissional, quando está vendendo alguma coisa, o paciente acredita que o conhecimento técnico, essa parte está resolvida já na vida dele. Senão ele não deveria nem estar ali ofertando aquele produto. A partir disso, se ele fizer uma boa gestão, a coisa começa a mudar. Então, quem faz boa gestão e fez boa gestão durante a vida é bem sucedido na odontologia. Sim. Aquele que fez conta, eu tenho certeza, e os dentistas que estiverem ouvindo a gente aqui vão lembrar, porque eu vou dizer por mim, isso já aconteceu na minha vida há muito tempo, eu trabalhei muito tempo de graça, Og, achando que eu estava ganhando e na verdade eu não estava ganhando. Era uma ilusão de achar que você estava ganhando. Não saber exatamente como controlar o material que você estava usando. Desconhecimento fiscal, né? O dentista não foi treinado para isso, com algumas exceções, porque às vezes ele vem de uma família que é comerciante, ou uma família que lida com empresas, e aí ele tem aquela ideia. Mas o normal seria que o dentista saia da faculdade e foca na parte técnica, como o Rodrigo comentou. E a gente deixa um pouco de lado a gestão. Então não dá mais para amador. O mercado hoje da odontologia não é para amador. E o IOA proporciona, por exemplo, esse tipo de treinamento para os profissionais? O IOA tem isso? É uma preocupação nossa dentro de cada curso. Não é a gente tem, vira e mexe tem alguns eventos com esse foco principal. Mas a ideia é que essa ideia de gestão venha dentro dos cursos de pós-graduação. Do próprio grade do curso, isso seja discutido dentro de cada disciplina. Porque, veja, é diferente quando você faz uma aula e quando você inclui esse assunto dentro das aulas. Isso é a ideia do IOA, é trazer isso dentro do dia a dia. Então, discussão de casos ali com o paciente, focado sim também na gestão. Algumas áreas da odontologia sofrem mais com a dificuldade de gestão. Por exemplo, na implantodontia, na prótese, na harmonização orofacial, você precisa de estoque. Sim. Como é que o dentista que não entende nada de gestão vai gerir o estoque dele? Automaticamente vai faltar produto, ou ele vai estar devendo o produto que ele não tem onde colocar. E aí ele vai quebrar. Sim.
Então essa E ideia... não são produtos baratos, né? Não, de forma nenhuma. De forma O nenhuma. universo é muito além do que a gente Exatamente. imagina. Então, assim, eu acho que hoje muita coisa ficou mais fácil, mas com essa busca incessante aí, também algumas coisas ficaram mais difíceis, porque você agora começa a ter o paciente na tua porta querendo executar um trabalho, se você não está preparado para aquilo naquele momento, você perde o cliente. Só que isso implica em você ter gestão. Então a palavra, eu acho que do momento para você ser bem sucedido, além da técnica, sem dúvida nenhuma, porque isso já está resolvido. Se você está vendendo Sim, é porque você lógico. já tem a técnica. É você fazer uma boa gestão do seu consultório, da sua equipe, né, dentro daquele seu universo. A partir do momento que você vai crescendo, isso pode tomar uma proporção muito grande, até você ser um empreendedor da odontologia, como a gente tem vários aí. Você falou uma coisa, doutor, que é interessante, porque, por exemplo, muita coisa ficou mais fácil, mas também muita coisa ficou mais difícil. Certeza. E eu acho que uma das ferramentas que trouxe essa facilidade e dificuldade foram as mídias sociais, a tecnologia. Porque, no meu entendimento, antigamente o odontologista, o dentista, não podia fazer propaganda, né? Anunciar em jornal, alguma coisa, não sei botar lá um endereço do seu consultório e tal. Hoje as mídias sociais estão aí para, né, de uma certa forma, escancarar esse tipo de coisa. Da mesma forma que ficou mais fácil você divulgar o seu trabalho, ficou mais difícil, porque todo mundo está fazendo isso. E quem souber fazer melhor, leva mais vantagem. Como é que é para vocês, por exemplo, a utilização das mídias sociais na divulgação desse trabalho, de todo esse profissionalismo? Og, felizmente, a odontologia ela acompanhou toda essa evolução. Né? Ela acompanhou. O Conselho Federal de Odontologia ela mudou a regulamentação e que, como você falou, hoje o profissional ele pode expor os resultados dele. Uhum. É claro que existem limitações, né, de algum tipo de publicação. Sim, claro, com certeza. E isso é completamente plausível e necessário. Mas, com certeza, essa divulgação melhorou muito. O paciente, hoje, ele consegue ver, por exemplo, um resultado de antes e depois. É claro que existem normas para esse tipo de publicação, mas ficou mais fácil se comunicar com o paciente. E o paciente, ele é muito visual. Ele precisa ver, poxa, olha, o Og fez um trabalho bonito, poxa, olha que legal. Como é que era antes, como é que foi depois. E querendo ou não, a gente trabalha com resultados. A gente precisa entregar resultados. E a odontologia é uma área maravilhosa para isso, Og. Og, a gente muda realmente vidas. A gente fala isso e não é da boca para fora. Eu passei por isso fazendo um tratamento gigantesco. Nós atendemos ali na escola média de 1.500 pacientes mês. Então nós temos a parte da pedagógica, né, dos alunos em sala de aula, em treinamentos. O Herbert depois pode falar, inclusive, de um centro de treinamento novo que nós trouxemos para o estado. Foi o quarto, se eu não me engano, do Brasil. Terceiro do Brasil. Terceiro do Brasil. E também temos a parte clínica. Nós temos uma grande quantidade de cadeiras odontológicas, uma estrutura maravilhosa lá para atender os alunos e receber esses pacientes. E a gente executa todas as especialidades. E não é raro a gente vê depoimentos, os pacientes extremamente felizes com os resultados. Porque a coisa hoje mudou. Antigamente, um tratamento levava 6, 8, 10, 12 meses, 2 anos. Hoje em dia, a gente consegue acelerar muito com qualidade, com competência, com tecnologia. Com resultado. E a gente entrega realmente coisas maravilhosas. E tratar a odontologia, o Herbert comentou isso, a gente não cuida só de dente, a gente cuida de gente. E a gente cuidar de gente é de dentro para fora. É diferente, Og. A gente sente realmente que a gente entrega o que a gente promete. E isso nos satisfaz como profissionais, como professores, como docentes. A gente vê o aluno que entrou no curso que não sabia reabilitar um paciente, por exemplo, um paciente desdentado total. Um paciente que usa dentadura. É um paciente que ele é mutilado, a gente chama uma mutilação oral, ele não consegue ter convívio social, ele não consegue se alimentar, ele tem problemas digestivos, e isso repercute na vida dele. Hoje a gente consegue reabilitar um paciente desse, Og, em incríveis 3 a 4 dias. E não é só uma questão funcional ou estética, né? É uma questão emocional até. Totalmente. Na hora que a gente entrega a prótese para o paciente, a grande maioria dos pacientes se emociona com aquilo, que aquilo realmente era um objetivo da vida dele. E a gente vê um aluno, né, Herbert, que a gente pega o aluno do início
e ver o aluno entregar um trabalho desse é uma satisfação, claro, para o aluno, claro, para o paciente, mas da gente que está lá na clínica rodando e vendo, poxa, olha como a gente foi capaz de transformar esse profissional. Então, o intuito nosso é fazer com que o profissional saia sempre melhor do que ele entrou. E isso, não só a capacidade nossa, né, de docência, de todo o nosso time, a gente tem um time de docência de professores, Og, maravilhoso dentro do IOA, a gente está muito feliz com o que a gente tem lá. O Herbert foi uma pessoa muito importante para montar esse time. Então, assim, a gente consegue realmente entregar um bom atendimento aos nossos pacientes, aos nossos alunos. E essa divulgação, poxa, a gente trabalha muito bem com isso, a gente divulga os nossos resultados, a gente divulga a nossa estrutura. Isso faz com que os pacientes nos procurem, com que os alunos confiem na nossa capacidade de transformar vidas. Agora, essa questão, por exemplo, de utilizar as mídias sociais para essa geração de conteúdo dentro dessa área, tem dois lados, né? Tem um lado positivo, a gente vê o que está acontecendo no mercado, as opções que eu, enquanto paciente, tenho. Mas eu queria saber, Dr. Herbert, como é que eu faço para saber? Porque da mesma forma que o bom profissional usa as redes sociais para divulgar o seu trabalho, o mau profissional pode usar melhor, né, esse meio de divulgação para divulgar o seu trabalho. Como é que a gente vai diferenciar isso daquilo que é realmente real, daquilo que é maquiado? Como é que a gente faz? Excelente pergunta. Eu acho que eu vou dizer nós três aqui, a gente vem de uma geração diferente dessa atual agora. Essa geração, ela é muito visual, como o Rodrigo comentou, e além disso, as redes sociais, muitas vezes, são a vida desses atuais, né? Dessas pessoas atualmente. Então, tudo ela faz na rede social. Ela busca o que ela vai comer, aonde ela vai, que lugar que ela vai frequentar e qual profissional ela vai procurar, utilizando a rede social. Eu acredito que a primeira coisa é o entendimento um pouquinho mais amplo de que a gente não vende saúde. A gente não vende só resultado, a gente vende confiança. Eu acho que é o mais importante. Confiança é algo que se constrói e se conquista. Não através de um post, não através de um vídeo bem feito e bem editado. Mas essa ferramenta é maravilhosa, é fantástica. Inclusive, ela mudou. Ela mudou o mercado odontológico. Se você parar para analisar, dos últimos 6 anos para cá, as mídias de forma geral, elas mudaram a odontologia. E elas mudaram também a concepção dos profissionais. E eu vou dizer para você, no começo eu tinha um pouco de receio de como me expor, como me colocar na mídia social. Como me vender, assim, entre aspas, né? Vender o meu serviço. Porque eu acreditava, e ainda acredito, que além de um bom post, de uma boa imagem, do bom antes e depois, dentro das normas do nosso conselho que legisla, a gente precisa entregar um pouquinho mais que isso. Então eu acho que é uma forma, é uma ferramenta, né? Ela vai servir como objetivo de meio, não de fim. A partir desse momento, você, paciente, que está ali navegando nas redes sociais, buscando um tratamento, eu acho que é fantástico você poder ter opção de observar hoje, ao mesmo tempo, vários profissionais trabalhando. Isso é muito interessante. Por isso que eu falei que facilitou por um lado. Facilita muito. E mais dificulta porque abriu muito o leque. Qual é a diferença? Tentem procurar aquele profissional que vai entregar muito além daquilo. Tentem entender um pouco sobre a história dele. Nem que você tenha que conhecer ele pessoalmente. Converse, sinta se ele está ali para de fato trazer aquilo que você está buscando, que é o seu objetivo de tratamento, ou se ele está mais preocupado em tirar foto do teu caso para postar. Aquele colega que está fazendo um caso só pensando no que aquilo vai repercutir na rede social, esse, infelizmente, não seria um profissional que eu procuraria para tratar a minha boca. E muitas vezes você mede isso pela quantidade excessiva de material que ele publica. Muitas vezes isso pode ser um indício de que ele está querendo mostrar. Eu acho que quanto mais a rede social do que o seu trabalho. Como em tudo, Og, eu acho que quanto mais esmero o profissional coloca naquele trabalho, isso também é um diferencial. Então você vê casos muito bem conduzidos, você vê fotos muito bem feitas. Eu vou te dizer, eu tenho vergonha e receio de postar algo que não esteja no padrão do tratamento que eu quero entregar para o meu paciente. Claro, com certeza. E hoje a gente vê como é engraçado, né? No começo, isso era um problema para nós profissionais, porque a gente via muita coisa ruim na mídia social. Isso denegria algumas coisas dentro da odontologia. Porque uma postagem muito bem feita, ela pode ajudar muito, mas também ela pode
prejudicar a sua Exato. venda, mesmo que você não esteja lá expondo o seu produto. Porque, na verdade, o paciente, o entendimento dele é da área que você está atuando. Então ele viu um caso, ele viu uma situação, ele viu uma complicação, isso também tem um lado ruim. Mas sem dúvida nenhuma, a ferramenta é fantástica e não tem volta, né, Og? Não tem. Todo Isso mundo usa. não tem como não utilizar e eu acho que agiliza muito. Agora, a escolha não deve ser pautada em antes e depois de rede social. E eu acredito que aí, no tocante a essa questão, eu acredito que a indicação é muito mais importante do que, por exemplo, um post bem feito nas redes sociais. Por exemplo, alguém indicou o Dr. Herbert para eu fazer um tratamento com ele. Alguém me indicou o Dr. Rodrigo para eu fazer. Obviamente, eu vou me sentir muito mais seguro com uma indicação dessa do que, gostei desse dentista que ele faz um trabalho legal, vou lá. Quer dizer, a indicação ainda funciona melhor do que essa publicidade externa, digamos. Não, com certeza. Na verdade, a gente fica feliz com isso, né? A indicação nada mais é você indicar algo a alguém é de extrema É a responsabilidade. confirmação, né? Digamos assim, é a prova social que a gente chama hoje. Então você só indica realmente quando você gostou do resultado, você foi bem tratado, você achou que aquele profissional trabalhou de maneira ética contigo. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo. Mas assim, só afirmando o que o Herbert está falando, as redes sociais, Og, a gente acredita que, como o Herbert falou, não tem volta, mas tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado da maneira de se posicionar delas, e a gente tem muito cuidado com isso. Mas é uma ferramenta fantástica, principalmente para essas novas especialidades. Nós temos, por exemplo, a harmonização facial hoje, que é capaz de fazer belíssimos trabalhos. Claro que nós temos profissionais e profissionais. Sim. E por isso que a gente preza. Um profissional para fazer a harmonização, ele precisa estar habilitado para fazer a harmonização. Inclusive, por uma certa até banalização da harmonização facial dentro dos consultórios dentários, gerou uma polêmica, né, nesse meio. Né? E como é que é para vocês, por exemplo, administrar isso? Quer dizer, o dentista pode tranquilamente fazer, porque a gente vê duas coisas, a harmonização facial e a harmonização orofacial. Né? Uma cuida mais da estética, que eu acredito, e a outra cuida realmente mais também de funcionalidade. Né? E como é que tem surgido para vocês lidar com essa questão? Puxa, faço ou não faço a harmonização dentro do meu consultório? Como é que fica para vocês isso? Og, olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de saúde. Então, antes de discutir se aquilo é da odontologia, se é da medicina, se é da biomedicina, se é da farmácia, o meu posicionamento, tá? Os meus 2 centavos. O resto, mas eu vou dizer os meus 2 centavos. Eu acredito muito em cuidado com o paciente, eu acredito muito em ética com o paciente e em entrega constante de sucesso para aquele paciente e de resultado, independente da formação básica daquele indivíduo. Agora, se em algum momento ele fere a legislação, aí eu acho que ele está errado. Em 2019, o nosso conselho regulamentou a especialidade de harmonização orofacial. A partir desse momento, eu acredito e tenho certeza de que os profissionais habilitados nessa especialidade que executem procedimentos que estão dentro da sua área de atuação estão exercendo a sua profissão de forma ideal e íntegra. Agora, a responsabilidade é dele. Veja, não é porque eu sou habilitado a executar um procedimento que eu não vou responder por ele. Sim, claro. Pelo contrário. Agora, se eu sou de qualquer das áreas médicas que atuam na harmonização, de modo geral, seja orofacial, seja facial, isso para mim não faz muita diferença, no meu modo de ver, nos meus 2 centavos. Porque eu acredito que a entrega e o resultado e a constância é muito mais importante do que a sua formação inicial. Agora, tem que ter treinamento para isso. Claro, você tem que estar pronto, né, para as complicações. Então, o que eu acho é que você colocando o seu paciente à frente e pensando, será que eu faria isso no meu ente querido? Será que esse procedimento faz sentido eu comercializar um procedimento que eu não sei como resolver caso eu tiver problema? Eu acho que isso é muito mais importante e o conceito de saúde traz para nós o bem-estar geral. Então, quando eu digo assim, isso é funcional ou isso é estético? Não, isso é saudável. Envelhecer com saúde é bom para todo mundo. Né? O envelhecimento sustentável, ele precisa ser alcançado. É algo que a gente não observava antes. A harmonização orofacial eram procedimentos para pacientes com mais idade.
interessante. Nós vamos esperar aquilo chegar naquilo. Se fala de prevenção na odontologia há quanto tempo? Sim, mas... Sempre. Sabe-se que financeiramente é muito mais barato prevenir do que tratar. Claro. E por que não tratar isso de forma precoce para que a gente tenha melhores resultados futuros e, sem dúvida nenhuma, um quadro final, né, na evolução da vida do paciente muito melhor. Então, saúde é muito mais que isso. Essa discussão, para mim, ela não faz muito sentido. Todos os procedimentos que são realizados pela harmonização orofacial são estético-funcionais. Porque estética e função estão aliadas. E acho que responde direto na satisfação, aquilo que a gente falou agora há pouco, sobre a questão da realização, né, e a satisfação pessoal do paciente. Agora, né? Isso é executar no seu paciente, aquele paciente que confiou em você. Volto a dizer, saúde não é commodity, não dá para vender. Você vende confiança. Pensando nisso, o que eu vou fazer? Eu vou prestar um serviço ao meu paciente e vou responder por isso. A divulgação disso é algo que tem que ter cuidado e tem que seguir a legislação. Então, hoje, o cirurgião dentista ele tem uma série de obrigações a cumprir, de procedimentos, inclusive, que a gente não pode realizar, e tem que ser respeitado isso. Eu acho que cada um busca o seu caminho a seguir. Então, se o profissional dentista expõe isso numa rede social, por exemplo, isso é uma responsabilidade dele frente a ele e aos pacientes. Sim. Agora, se o paciente procurou ele para executar um procedimento, confia nele, ele executa aquilo com maestria, entrega aquilo que foi proposto, eu não tenho porquê, e está legislado, eu não tenho porquê ir contra uma especialidade que, na verdade, é um divisor de águas aí da última década da odontologia. Assim como a implantodontia foi durante muito tempo, na década de 90, na década de 90, hoje a harmonização orofacial ela vem ganhando muito espaço. Agora, todas as vezes, Og, que você começa a preencher espaço, mostrando efetividade, resultado, consistência, com certeza você começa a incomodar. E é o que vem acontecendo hoje. Tem espaço para inclusive, eu tenho mundo. visto alguns profissionais que estão deixando um pouco... Profissionais da odontologia que estão deixando de lado a odontologia e transformando seus consultórios em consultórios, digamos assim, entre aspas, de estética, né? Que estão trabalhando basicamente com a questão da harmonização. Og, a gente apoia tudo isso, o que o Herbert acabou de falar, desde que o profissional esteja realmente habilitado para executar isso. E aí eu vou puxar novamente esse gancho do que a gente trouxe para Campo Grande. Então, à frente de todos essas possíveis necessidades dentro da nova especialidade, nós trouxemos um instituto de treinamento de cadáveres para Campo Grande. Qual que é o objetivo deste instituto? E quando a gente fala em cadáver, assusta, né? Você fala, poxa, o que esses caras trouxeram cadáver para Campo Grande? Mas é estranho. Inclusive, né, Herbert, quando a gente inaugurou a escola, nós tínhamos a logo do ITC, né, ITC, e nós tínhamos o nome, Instituto escrito de ali. Treinamento aí de Cadáveres. Ficou parecendo uma coisa de polícia, retiramos, né? E aí o paciente ficava, não sabia em qual porta que ele entrava, e aí a gente ficou, não, vamos tirar agora o... Acho melhor. Fica parecendo uma coisa de ML, alguma coisa ali, né? Então, assim, porque causa estranheza para o grande público, mas a gente treinar antes da gente executar nos nossos pacientes sempre foi o ideal. Na faculdade a gente faz isso. A medicina, a gente já sabe disso há muito, que é utilizado o cadáver para isso, né? Só que quando a gente não tem esse tipo de modelo, que é um modelo mais próximo do real, na verdade é um modelo real. Modelo vivo, né? É como então, se fosse. A gente consegue fazer com que o profissional que está cursando para se habilitar a essa especialidade, ele tenha a real vivência do que está acontecendo. E o grande tendão de Aquiles de quem pratica harmonização facial, de quem quer aplicar harmonização facial no seu dia a dia, é um amplo conhecimento anatômico. Porque as grandes intercorrências, e o Herbert, como um grande anatomista, sabe, vem da falta desse conhecimento. Então, quando você aplica algo em alguma área que você não deveria aplicar, ou em quantidade que você não deveria aplicar, isso causa intercorrência. Então, o amplo conhecimento anatômico nessas peças, Og, é fundamental, é essencial para isso. Porque se deu errado no cadáver, ele falou, não posso fazer Og, uma pessoa viva. Nós não tínhamos isso aqui na região. Acho que nós somos o terceiro do Brasil. Então, a gente chegou com essa inovação do profissional. Saiu a habilitação do conselho para ele poder cursar a especialidade e nós viemos com esse produto para agregar ainda a qualidade da formação dele.
Então, por exemplo, eu vou te explicar como funciona isso. Esses cadáveres, a própria legislação nossa brasileira não permite com que a gente trabalhe com cadáveres, a gente chama de fresh frozen, são cadáveres frescos congelados. Então nós importamos essas peças ou dos Estados Unidos ou da Europa, nós temos toda, né, a regulamentação para fazer isso, uma estrutura fantástica. Mas usar aqui do Brasil não se faz isso ainda. Existe alguma legislação, mas não nesse formato comercial como é o nosso, de um laboratório particular, né? Isso. Então, o que acontece? O aluno, ele pratica a técnica, vamos dar, por exemplo, ele vai fazer a aplicação de um fio de sustentação. Então, ele pode fazer a aplicação na peça desse fio e depois ele pode, inclusive, estudar o plano muscular que ele inseriu esse fio. E isso no paciente eu não posso fazer. Porque vai testar ali, né? Ele vai testar. Então, você acaba diminuindo muito as intercorrências. O aluno acaba realmente entendendo o que ele está fazendo para ele levar, Og, um atendimento de qualidade e mais seguro para o consultório dele. E é isso que ele quer. O Herbert acabou de falar. Eu preciso demonstrar confiança para o meu paciente e ele está comprando a minha confiança. Eu não consigo vender nada, Og, que eu não conheço. Se você me pedir para eu vender esse microfone aqui, eu não vou saber muito vender esse microfone. Porque eu não conheço disso aqui. Então, o dentista ele tem que saber muito bem tecnicamente o que ele vai fazer para ele poder vender, para ele poder demonstrar confiança. E esse instituto ele veio realmente para reforçar isso. E eu estou falando de uma maneira muito pequena, falando só dentro da harmonização. Hoje a gente consegue fazer treinamentos, né, práticos em cadáveres com implantodontia, com cirurgia bucomaxilofacial, com cirurgia ortognática, cirurgia de ATM, e estamos entrando agora com a área médica. Então nós temos cursos de treinamento de anestesistas para intubação dentro do instituto, estamos com projetos para ortopedia, para oftalmo, para otorrino. Então todo mundo... Não só para a área de odontologia. Não só para a área, porque todo mundo precisa treinar em qualidade para poder aplicar em qualidade. Então é isso que é o nosso foco, Og. A gente tem isso como um DNA da nossa marca. A gente precisa capacitar esse aluno com qualidade. É isso que vai transformar esse aluno num aluno de sucesso, num cirurgião de sucesso. Qual é o grande público do Instituto hoje, do IOA? São aqueles recém-formados, né? Os universitários que estão ali ainda... iniciando as suas carreiras, ou mistura um pouco também de profissionais já capacitados, um pouco mais maduros e tal? Qual que é o perfil que vocês têm hoje? Depende do produto, Og. A gente trabalha com vários produtos. Produtos de formação, de qualificação avançada, né, de imersão e alguns produtos premium, que são aqueles produtos sobre uma técnica específica. Então o público vai depender muito do produto que está sendo vendido. Com certeza, as especialidades, elas são daquele aluno egresso da universidade. Sim. Ou aquele que já pratica uma especialidade há muito tempo e que por algum motivo agora ele quer trilhar um novo caminho. Então a gente tem ali alguns profissionais sim já de outras áreas da odontologia, militando também ali dentro de cursos de especialização. Mas a maioria são alunos egressos. Se a gente fizer ali um checklist dentro dos nossos alunos hoje atuais dentro da instituição, a gente vai ter mais alunos jovens buscando. Isso significa que a gente está no caminho certo, né? Porque aquele aluno já entendeu a importância de se preparar. Já está dando um direcionamento ali para aquele início de carreira. E dentro do ITC, a gente tem que deixar bem claro isso, que nós não somos uma escola de odontologia apenas, e sim de saúde. Então ali dentro a gente tem outras profissões também da área de saúde que executam curso. Tem um curso de medicina de emergência acontecendo dentro da instituição. Tem esse curso que o Rodrigo falou, que é muito interessante com cadáver, que é acesso às vias aéreas, que é um curso da área médica também. O professor Rodrigo Quadros, que é médico responsável por esse curso, um projeto dele, ele que criou esse projeto. Nós já estamos na 14ª edição. Então, assim, hoje o IOA-ITC não é só da classe odontológica, que isso fique muito claro. Sim. E isso bate com a pergunta anterior que você me fez. Essa relação multiprofissional, quanto mais você tem respeito com aquilo que você faz, quanto mais você demonstra seriedade, entrega, você sedimenta ali a sua carreira, e não importa mais qual área da saúde você representa. E sim, na verdade, você representa a saúde.
Então essas discussões eu sou paralelo a elas porque eu acredito muito na capacidade de cada profissional, independente da formação básica dele. Se ele é dentista, se ele é médico, se ele é farmacêutico. Agora, sem dúvida nenhuma, é um mercado que está aberto a todos nesse momento e por isso muita discussão, né? Por isso, tá se ajeitando as coisas estão se ajeitando. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Trabalhar multiprofissional é muito bom para o paciente, é muito melhor para o paciente, que é o nosso objetivo fim, né? Bacana. Queria saber de vocês agora uma dica de cada um de vocês para esses dentistas que estão em início de carreira, que estão meio perdidos ainda, não sabem, não sei se eu faço uma especialização, não sei se eu vou trabalhar com alguém primeiro e tal. Qual é a dica para que, a exemplo de vocês, né, um início de carreira possa indicar que eu vou ter sucesso na minha profissão, na minha especialidade, no meu consultório, enfim. Queria uma dica de vocês, de cada um, para esse início. Og, sempre, a dica é sempre muito importante. A gente está há 15 anos no mercado, a gente já fez coisas certas, a gente já acertou, a gente já errou. Então a gente tem capacidade de poder dar esse tipo de informação e a gente gosta de poder ajudar essas pessoas, de ajudar os colegas, né, a definirem esse caminho. Eu acho que o principal, Og, primeiro ele tem que amar o que ele faz. Então, eu acho que o amor à profissão, gostar do que está fazendo, é o principal. Eu acho que isso é o mais importante. Depois, Og, a dedicação é muito importante desse aluno realmente se dedicar àquilo que ele está se propondo a fazer. E, com certeza, a prática clínica aliada à educação é fundamental. É fundamental. A gente estava até falando de networking, até, né? De ter um networking local. Por exemplo, eu conheci o Herbert dentro de um curso de especialização. Eu fui me especializar em cirurgia bucomaxilofacial, conheci o Herbert era o preceptor do serviço, e desde lá trabalhamos juntos há mais de 10 anos, 12 anos juntos, mais eu acho. Então, assim, tudo isso envolve essa capacidade de sucesso profissional. Então, a educação continuada ela é fundamental para que o aluno progrida na sua carreira, ame o que está fazendo, dedique tempo a isso. E uma coisa que eu posso falar, Og, é que as barreiras elas precisam ser quebradas, né, ao tempo. E essa geração que o Herbert comentou, essa nova geração, é uma geração muito imediatista. Então, eles querem muito. É tudo muito rápido. Porque está tudo acontecendo muito rapidamente. Tudo muito rápido. Né? Então, esse imediatismo ele pode frustrar o profissional. Ele acha que, poxa, eu vou fazer um curso... Ele vai ter resultados na mesma velocidade com que ele quer as coisas. Exatamente. Né? Geralmente então, assim, não é assim. Eu acho que ser talvez um pouco menos imediatista, se eu posso pedir isso, o tempo ele é o senhor de tudo. É onde você adquire o conhecimento técnico, é onde você adquire o conhecimento teórico, a capacidade de se comunicar com o seu paciente, de vender o que realmente você sabe fazer, adquirir a confiança. Eu acho que isso é o primeiro grande passo, tá? A questão que nós já pontuamos aqui bastante é buscar conhecimento não só na área técnica, é buscar conhecimento em gestão, conhecimento na parte administrativa do seu negócio e sempre caminhar com pessoas boas. Nós estamos juntos há 12 anos, não é por acaso. Porque nós... Tem que ter os mesmos ideais, objetivos, propósitos, isso é sempre importante. A gente acredita que andando juntos nós vamos mais longe. O Herbert trabalha comigo na clínica, nós trabalhamos na nossa clínica juntos, no Instituto Odontológico das Américas juntos. Então, assim, sempre estar ligado a pessoas boas, pessoas que façam você crescer, que aumentem os seus sonhos, aumentem os seus ideais. E a gente sabe que o meu pai falava, a gente nunca pode parar de estudar. Se você parar de estudar, o cara que continua, ele vai passar na sua frente. Tá? Então é isso que a gente acredita. E você, doutor Herbert, quais são as dicas primordiais aí? Vamos lá, vou tentar ser direto no ponto. O Rodrigo falou quase tudo aí que eu acredito também. Mas a primeira coisa eu acredito que seja o profissional identificar o que ele faz de melhor. Qual é a predileção dele? Qual é a missão que ele quer trazer para a odontologia? Segunda coisa, parar de buscar resposta e fazer as perguntas corretas. Eu acho que a gente perde muito tempo atrás buscando respostas
e faz as perguntas erradas. Só que para fazer pergunta certa, eu preciso estar preparado para isso. E para ouvir resposta e entender aquela resposta correta, eu tenho que estar mais preparado ainda. Então, a educação continuada, como o Rodrigo comentou, é fundamental. Se cercar de pessoas que fazem a diferença, não só na sua vida, mas na sua profissão. Se cerque de pessoas que querem o seu bem, que querem você acima, que querem andar junto e não... Força pelo seu sucesso, Com né? certeza. E não ao contrário. Isso é fundamental. Esse meio que você vive, e você sabe que o meio corrompe, não tem jeito, sempre foi assim. Esse meio vai alavancar você ou vai acabar com a sua carreira. Então, não fique próximo de pessoas fracas, porque você vai se sentir forte sempre. Esteja ao lado de pessoas que sempre estão evoluindo, sempre estão crescendo, sempre vão fazer com que você se alavanque junto. Né? Ser arrastado nunca é uma boa opção. Né? Vamos junto. Arrastar alguém não é uma ideia boa. Né? E dentro da profissão é a mesma coisa. Então, esses colegas que estão iniciando, eles precisam ter um foco e um objetivo a curto, médio e longo prazo. Não dá para começar a viver. Eu vou fazer, vou montar um consultório, ao mesmo tempo vou fazer um curso. Exista, pare, pense, defina aquilo que você faz de melhor, veja a sua realidade. Essa resposta é difícil dar de uma forma só, porque depende da realidade da pessoa. Às vezes o colega sai da faculdade com grande dificuldade financeira para se manter. Ele vai precisar trabalhar. Ele não vai ter como pagar um curso de cara. Mas ele tem o objetivo de fazer o curso. Ele sabe que aquilo é importante para ele. Mas hoje a informação está aberta. Busca conhecimento nas redes sociais, busca conhecimento na rede. A internet hoje está aberta. Antigamente, quem era poderoso é quem era detentor do conhecimento. Por que quem era da saúde era tratado como semideus e hoje não é mais assim? A gente sente isso no consultório hoje. Hoje o profissional de saúde é um profissional qualquer, como qualquer outro, qualquer área. Há anos atrás, se pegar 100 anos atrás, o médico, o dentista, eles eram semideuses. Por quê? Eles tinham conhecimento. Eles eram detentores de formas de gerar de gerar vida melhor para aquele paciente, para aquela pessoa. Então você acreditava muito nisso. Então hoje, isso continua. A gente precisa tratar o paciente da melhor forma possível e à frente de tudo. Mas precisa ter objetivo. Fazer perguntas corretas para as pessoas corretas. Se cercar de pessoas que querem avançar com você. Aquele colega que está ali ao seu lado te criticando, tem duas coisas. Ou ele está te criticando porque ele está com receio de você passar à frente dele, ou de fato, aquele que quer te ensinar e te critica, esse você deve ficar perto dele, porque é aquele que quer ver o seu crescimento. Sim, exatamente. Né? A gente acaba falando muito de geração, a gente nem é tão velho assim, mas é porque o tempo está passando tão rápido, e se a gente for analisar as gerações, você percebe que o time entre uma geração e outra tá ficando curtinho. Cada hora sai uma letra nova num tempo, né, num espaço menor. Então ficou muito tempo em uma geração até passar para a próxima. Por isso que a gente toca nesse assunto. E agora tá vindo uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Diferentes, com muita diferença. E facilidade. essa característica, ela é muito positiva para algumas coisas, mas ela não é tão positiva para futuro de carreira, porque o tempo é soberano. Quando eu formei, existia uma máxima que dizia, em 10 anos você vai estar legal. Em 10 anos você alcançou alguma coisa na sua profissão. Moçada, a galera não está querendo esperar 2, 3 anos para chegar em algum lugar. Então o objetivo ele leva tempo, né? Eu acho que essa entrega tem que acontecer. Educação continuada, se cercar de pessoas que vão alavancar a sua carreira, evitar pessoas que não querem te passar o conhecimento. O docente, o mestre, que tem receio de ensinar aquilo que sabe, talvez ele não saiba tanto assim. E isso tem que ser levado em consideração sempre. Agora, pegando um gancho do que você disse, Dr. Herbert, a gente tem visto crescer cada vez mais o ensino, não só da odontologia, mas em vários segmentos. Mas assim, surgindo muitos cursos, né, muitos institutos, muitas online, presenciais e tal, não sei o quê. Como é que o profissional pode escolher, por exemplo, um bom curso, bons mestres, bons profissionais que possam realmente trazer para ele o conteúdo que ele realmente precisa? Rapidamente, né, dos dois, como é que pode ser feita essa escolha? Ele precisa buscar um pouquinho da história do profissional. Como a gente falou lá no começo, muitas vezes eu tenho muito a mostrar, mas a hora da prática, a hora de fazer, falho bastante nisso. Então, se eu fosse escolher um curso hoje, eu gostaria não só de ver a rede social do meu professor,
Não só, porque muitas vezes algumas dessas redes sociais são tocadas por grandes empresas como a sua. Faz um excelente trabalho, Sim. um belo trabalho. Mas o profissional muitas vezes nem é tão E o profissional nem é aquilo. Exatamente. Mas tudo bem. É aquilo maquiado, Tente né, que nós falamos conhecer agora há o pouco. profissional, tente ver os resultados daquele profissional, faça um contato pessoal com aquele profissional, né? Tenta entender um pouquinho sobre a carreira dele, sobre a trajetória dele, aquilo que ele está entregando, né, para o seu paciente. No caso nosso, odontologia, a gente entrega algo para o nosso paciente. Isso é muito importante para escolher. E sempre focar em escolas com boa estrutura. Quando a gente trouxe o IOA para Campo Grande, a gente acredita, e até hoje é uma das missões do IOA, é fazer uma odontologia inclusiva. É trazer a pós-graduação de uma forma inclusiva. Porque eu acho que você pode ter um produto exclusivo em algumas coisas da vida, mas a educação ela veio para ser inclusiva. Eu acho que todo mundo tem que ter direito a isso. E é isso que a gente fez. Não é só a nossa escola que tem qualidade. Sim. Nós estamos aqui num estado onde tem outras escolas excelentes. Tanto que eu fui aluno de algumas dessas. Eu acho que o que importa muito é você entender o seu objetivo e ver se aquilo cabe no seu bolso, ver se aquilo faz sentido para você e se você confia. Eu sou muito da época do bigode, o fio do bigode. Eu acho que a Era confiança importante. Confiança é o que tudo. vale mais. Porque não adianta eu te vender um produto que eu não vou conseguir entregar. E as suas considerações? E na verdade, Og, complementando o que o Herbert falou, nós acompanhamos, né, o IOA acompanhou todo esse processo pós-pandemia dos cursos. Os cursos na área da saúde sempre foram cursos presenciais. Sempre foram cursos 100% presenciais. Uhum. E com essa mudança que aconteceu toda, hoje nós temos no nosso portfólio cursos que nós chamamos de cursos blended, que são cursos que nós acreditamos. Por quê? Porque eles são cursos onde o aluno ele fica no conforto da casa dele, do consultório dele, assistindo aulas teóricas de qualidade, com professores renomados nacional e internacionalmente. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de ter em Campo Grande hoje o cirurgião dentista mais pesquisado do Google, mais comentado do Google, criador da odontologia digital, dentro da nossa escola. Esse cara dá aula pra gente, esse cara ministra aulas online. Então, são coisas que o aluno que está, às vezes, no interior do estado, ele jamais poderia ter essa possibilidade. Não teria acesso, fácil a isso, né? Então, nós criamos esse produto que nós chamamos de cursos blended, onde ele tem essa qualidade teórica, né, com professores renomados, e ele aplica esses conceitos teóricos dentro da nossa instituição. E isso vem a calhar com muita coisa que nós conversamos. O aluno ele está preocupado, o Herbert falou, ele precisa gerar, ele precisa ter recurso para fazer isso. Com isso, ele assiste a teórica, ele se desloca menos do consultório dele, ele está trabalhando, ele está rentabilizando, ele está aprendendo, e ele vai para aplicar os conceitos práticos com a equipe local da nossa escola. E isso nós temos cursos dentro de harmonização facial, é um curso bastante, né, Herbert, aceito pelo nosso público. Nós agora estamos lançando cursos de prótese dentária, de dentística, né? Que trata formato. Nesse formato blended. Legal. Então, poxa, a gente precisa acompanhar. É claro que o aluno precisa de uma habilitação prática, presencial. Isso a gente não abre mão. Mas a gente consegue levar esses conceitos teóricos de qualidade para dentro da casa do aluno. Então, isso faz com que a gente inove, leve produtos novos, caminhe com a evolução não só da área da saúde, como em todas as outras áreas. Hoje, por exemplo, dentro da área de vocês, da publicidade, da propaganda, vocês conseguem fazer excelentes cursos à distância. Bacana. Então a gente preza bastante por isso. Nós temos cursos em modalidade presencial, nós temos cursos em modalidade semipresencial, que são esses cursos blended, e que fazem com que aumente o nosso leque e que a gente possa atender a maior quantidade de cirurgiões dentistas possíveis. Bacana. Bom, para você que se interessou, né, por esse bate-papo, está se interessado pelos cursos, por todos os treinamentos que são dados lá pelo IOA ITC, no rodapé aqui tem uma tarjazinha com endereço, telefone, QR Code de contato. Então é só poder entrar em contato lá e ver, né, e fazer esse upgrade na sua carreira. E eu aproveito para agradecer aqui Dr. Herbert Cavalcante e o Dr. Rodrigo Machello, né, lá do Instituto, né, de Odontologia das Américas, o IOA ITC, aqui em Campo Grande, por esse bate-papo, por esse esclarecimento que acho que foi muito
útil exatamente para quem está nessa carreira de odontologia. Não importa se no comecinho, já está no meio da carreira ou até um pouco mais avançado. Eu acho que o Iowa pode contribuir de uma certa forma, né, para esse upgrade. Obrigado, doutor Herbert. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Og. Obrigado, forte abraço. Então é isso, minha gente. Aqui fica mais um podcast da Talk, podcast inteligente para você, mas continue nos acompanhando, porque toda semana assuntos bacanas aqui para a gente discutir aqui nessa mesa. Forte abraço, até o próximo.